Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tudo certinho? Eu espero que sim! Vamos para mais uma reflexão da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos fazer essa leitura? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Você já parou para pensar no que realmente entristece o seu coração? Nossas lágrimas revelam aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Sofremos quando perdemos alguém que amamos muito, quando somos decepcionados, quando os nossos planos não se realizam da maneira com que nós esperávamos. Mas existe uma pergunta que a palavra de Deus nos faz hoje. O pecado ainda entristece o seu coração? No capítulo 17 de Atos, onde nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo chegando em Atenas. Naquele momento, ele aguardava a chegada de Silas e de Timóteo. Humanamente falando, aquela era uma cidade impressionante. Atenas era um dos maiores centros culturais e intelectuais do mundo antigo, conhecida como o berço da filosofia ocidental. Foi ali que viveram e ensinaram grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles. Era uma cidade admirada pelos seus templos, sua arte, sua arquitetura e pelos debates filosóficos que aconteciam diariamente. Muitos viajantes chegavam a Atenas e ficavam encantados com a sua beleza. Mas Paulo não. Paulo enxergou algo que a maioria não conseguiu ver. Por trás de toda aquela inteligência, daquela sofisticação, havia uma cidade completamente entregue à idolatria. A Bíblia diz que o seu espírito se comovia em si mesmo. A palavra usada aqui por Lucas, que foi quem escreveu Atos, transmite a ideia de uma profunda indignação e uma grande tristeza espiritual. Não era uma irritação passageira, era uma dor de alguém que amava Deus e via milhares de pessoas adorando deuses falsos, enquanto estavam rejeitando um único e verdadeiro Deus. Isso, meus amigos, nos ensina uma grande verdade. Quem anda perto de Deus começa a sentir o que Deus sente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais perto estamos do Senhor, mais o nosso coração é moldado pelo coração dele. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Jeremias. Ao contemplar a rebeldia do povo de Israel, ele declarou: quem dera a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Jeremias, ele chorava porque o povo havia abandonado o Senhor. Anos depois, o próprio Jesus viveu esse mesmo sentimento de tristeza. O Evangelho de Lucas vai nos contar que quando Jesus se aproximou de Jerusalém, Jesus olhou para aquela cidade e fez o quê? Chorou. Imagina essa cena, meus irmãos. O Filho de Deus derramando lágrimas. Ele não chorou por causa da cruz. Ele chorou por aquele povo que estava rejeitando a oportunidade da salvação. Paulo demonstra exatamente essa mesma sensibilidade espiritual. Ele não ficou impressionado com toda aquela cultura de Atenas, com as filosofias de Atenas. Não. O seu coração foi quebrantado, entristecido, porque aquelas pessoas estavam espiritualmente perdidas. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que nós, ainda hoje, nos entristecemos com aquilo que entristece a Deus? Ou será que já nos acostumamos tanto com o pecado que ele deixou de nos incomodar? Nós vivemos em uma época em que o pecado é tratado como entretenimento, como uma coisa normal da nossa geração. O que antes causava vergonha, repulsa, agora recebe aplausos. Aquilo que Deus chama de pecado, muitas vezes hoje a sociedade chama de liberdade. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. O problema daquela cidade, a cidade de Atenas, não era apenas as estátuas espalhadas pela cidade. O verdadeiro problema era que o coração daquelas pessoas haviam substituído Deus por outras coisas. E essa realidade continua existindo. A idolatria apenas mudou de aparência. Hoje, um ídolo pode ser o dinheiro, o sucesso, o trabalho, até mesmo o prazer, a aparência, o celular, as redes sociais, a fama, pode ser mesmo até a própria família, quando esta ocupa o lugar que pertence somente a Deus. João Calvino, ele escreveu uma frase que permanece extremamente atual: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Que verdade profunda João Calvino nos deixou, não é verdade? O nosso coração tem muita facilidade em colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, escreveu: orgulho é um grande pecado porque coloca o eu no centro, no lugar onde somente Deus deveria estar.
toda idolatria, ela começa exatamente aí, quando Deus deixa de ser o centro das nossas vidas. Mas existe, meus amigos, um detalhe maravilhoso nessa passagem que nós lemos em Atos. Paulo não apenas ficou triste, angustiado e chorou, não. Ele não passou o tempo reclamando daquela sociedade em questão. Ele não se limitou a criticar a cultura, a filosofia, não. A sua tristeza produziu uma ação. Logo depois, ele começa a anunciar Jesus naquela cidade. Ele anuncia Jesus nas sinagogas, nas praças, até mesmo no aerópago. Ele apresenta Cristo a toda aquela cidade. E essa é uma das maiores lições que podemos tirar dessa reflexão de hoje. O coração cheio do Espírito Santo não transforma indignação em amargura, em depressão. Transforma indignação em compaixão, em amor. É muito fácil condenar as pessoas, julgar pelas suas atitudes, mas difícil é amá-las como Cristo amou. Paulo não odiava os atenienses por eles serem idólatras. Ele chorou por eles, porque entendia que por trás de toda aquela idolatria existiam almas preciosas que precisavam conhecer o Evangelho. Talvez hoje Deus queira fazer a mesma obra em nosso coração. Talvez o maior problema não seja a idolatria do mundo. Talvez o maior problema seja a frieza da igreja. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem que corremos o risco de nos acostumar com o pecado, achar tudo isso normal. E quando o pecado deixa de nos incomodar, o nosso coração começa a endurecer. Por isso, nós precisamos pedir todos os dias em nossas orações: Senhor, não permita que percamos a sensibilidade da Tua presença. Que nós nunca achemos normal aquilo que entristece o coração de Deus. Que nós nunca nos acostumemos com o pecado e achamos isso natural. Que nós nunca deixemos de amar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Agostinho, ele escreveu também uma frase muito importante que atravessa quase 2000 anos. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Nada, meus amigos, pode preencher o vazio da alma humana além do Senhor Jesus Cristo. O dinheiro, o sucesso, a religião, a filosofia, a fama, os prazeres, somente Cristo. Por isso, eu quero deixar duas perguntas para você. A primeira é: existe algum ídolo ocupando o lugar de Deus no seu coração? Pense aí, examine-se a si mesmo, como o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios. E a segunda pergunta é ainda mais importante: quando foi a última vez que você chorou por alguém que ainda não conhece a Jesus? Que Deus nos dê um coração parecido com o de Paulo, um coração sensível ao Espírito Santo, um coração que ame o que Deus ama, que se entristeça com o que entristece a Deus, que transforme essa tristeza em oração, em evangelização, em amor pelas pessoas, porque o mundo não precisa apenas de cristãos que conheçam a verdade. O mundo precisa de cristãos que vivam a verdade e anunciem Jesus com coragem, graça e compaixão. E eu quero terminar deixando uma pergunta para você. Se Paulo visitasse a nossa cidade hoje, o que você acha que mais entristeceria o seu coração? Escreva sua resposta aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas com o Espírito Santo, esse sim, continue falando ao meu e seu coração a graça e a paz.